tarde, todo o povo de Deus, homens e mulheres de fé que estão aí nessa tarde já nos ouvindo. Estamos aqui para mais uma live, Estamos aqui para mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. E como prometido, irmãos, estamos um pouco atrasados aqui com essa live devido a alguns compromissos que tivemos, mas nós viemos aqui compartilhar com vocês uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E hoje o tema da nossa live é sendo transformados por Cristo. Nós vamos falar sobre o propósito da transformação que Jesus ele quer realizar em nossas vidas. Mas antes eu quero te pedir para você ir compartilhando aí dessa live, para você convidando as pessoas para entrarem, para estar conosco. Será um momento de muita bênção, de uma reflexão poderosa da palavra, da mensagem de Deus. E eu acredito que muitos têm se identificado através dessas mensagens que nós temos trazido aqui ao coração dos irmãos. Bem, eu quero que você compartilhe desse momento, querido. Às vezes uma pessoa que está em casa, às vezes uma pessoa que está no trabalho, talvez de folga hoje, compartilhe aí dessa live com as pessoas, porque nós queremos deixar algo aqui, serão poucos minutos, mas algo que pode edificar e abençoar muito a tua vida, a tua história, bem o teu momento, Talvez você passe por um momento de decisão, um momento de dificuldade, um momento de perda. Eu não sei qual é a tua história, qual é a tua situação, mas o Senhor sabe, e eu sei que a palavra de Deus ela tem resposta para todos nós. Bem, nós queremos semana passada, quero pedir para os irmãos entrar aí compartilhando, hein? Nós falamos, aliás, semana passada não, na quarta-feira, Nossas lives acontecem para você que está nos acompanhando agora, segundas, as quartas e as sextas, todas são 5 horas da tarde, As nossas lives ocorrem. E nós falamos sobre a mudança, que o Senhor quer nos proporcionar, a mudança, a transformação para tomar o território. Nós falamos sobre o livro de Josué, como é importante essa transformação que Deus quer fazer em nós, para que nós possamos ter um ambiente, um lugar de paz, um lugar de prosperidade, um lugar de bênção, um lugar de comunhão. E hoje nós queremos falar sobre a transformação que Cristo ele quer ocasionar em nós, ele quer trabalhar em nós, ele quer. Qual é o propósito da nossa fé, Se não ser transformado pelo Senhor Jesus. A Bíblia diz que a obra de Deus ela se revela de fé em fé, ou seja, fé do princípio ao fim na vida do homem e da mulher de Deus. Bem, eu quero que você compartilhe dessa live, você que está entrando aí, que já tem aprendido de Deus, recebido de Deus através desses ensinamentos. Eu quero nesse momento estar fazendo uma oração com você, orando com você a respeito desse projeto que estamos aqui. Eu creio que nós temos orado nas madrugadas, buscado ao Senhor, independente de você ser católico, espírita ou quem quer que você seja. O importante é que você venha ao conhecimento da verdade. O importante é que você conheça a palavra de Deus. A Bíblia não é somente para os crentes ou os católicos, a Bíblia é para todo ser humano que deseja se relacionar com Deus, que precisa de um amparo divino, que precisa de uma ajuda, que precisa de uma libertação, que precisa de uma transformação na sua vida, tá bom? Então eu gostaria que você entrasse nessa live, compartilhasse com mais número maior de pessoas possíveis que você puder, para nós estarmos compartilhando essa palavra tão abençoada que o Senhor tem nos dado nessa tarde. Bem, então só reforçando a vocês, as lives acontecem segunda, quartas e sextas às 17 horas, tá bom? Quero agradecer a algumas pessoas, o Jonathan, que está nos ajudando aí nesse projeto, é um início, por isso que eu peço a ajuda de vocês, compartilhe, manda para o pessoal aí, ouvir uma palavra de bênção, uma palavra de paz, uma palavra direcionada pelo Espírito Santo, é o que nós temos buscado, tá bom? Vão compartilhando, porque isso vai edificar muitas vidas, tá
Bom, pessoal, vamos lá já para a palavra do Senhor. Eu quero hoje tomar como base, e estaremos falando sobre Josué também, mas eu quero tomar como base o livro de Efésios, né? Por que Efésios, pastor? Porque o livro de Efésios, ele faz um paralelo com o livro de Josué, né? Se você não sabe, o livro de Efésios faz um paralelo, ou seja, o livro de Efésios, ele fala de conquistas em lugares, regiões espirituais, enquanto o livro de Josué fala de Israel conquistando a terra prometida. E de certa forma, para nós conquistarmos um ambiente natural, né, nós precisamos também conquistá-lo num ambiente espiritual. Porque quantas pessoas têm prosperidade física, mas elas não têm prosperidade espiritual. E as duas coisas têm que estar juntas, reunidas, né? E é isso que nós temos orado ao Senhor, buscado de Deus. Eu quero pedir a você que me acompanha, e nós vamos estar aqui no livro de Efésios, no capítulo 1 e versículo 3, vai ser a base do nosso estudo hoje. Nos diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua bondade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradável a si no amado. Então, somente até aqui, quero tomar como base esse texto, né, do capítulo 1 de Efésios, porque quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ao povo de Éfeso, ele estava em um desafio ministerial e teológico de revelar qual é a identidade da igreja, né? E aqui nós vamos ver três coisas importantes. Qual é o propósito, como nós viveremos essa transformação espiritual na nossa vida. Por que Jesus ele quer realmente transformar o nosso interior, transformar a nossa mente. Como disse o apóstolo Paulo, qual é o propósito disso acontecer em nossas vidas? Como que isso irá acontecer? Primeiro, isso virá através de um novo entendimento. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz que o Senhor nos dará a mente de Cristo, né? Veja bem, tudo que acontece à nossa volta é fruto do que está dentro do nosso pensamento. Tudo que nós vivemos é fruto de uma forma de idealizar a vida, de pensar, né, de raciocinar a vida. E veja bem, a Bíblia em si, ela tem esse poder. Por isso que a palavra de Deus, ela precisa penetrar na nossa mente, né? A nossa mente que está entre a divisão da alma e do espírito, como diz a palavra do Senhor, né? A nossa mente emocional, a nossa mente espiritual. A mente na Bíblia é o seu coração. Seu coração para Deus não é a válvula de sangue, né, que pulsa no seu corpo, é a sua mente. Então veja bem, quando você analisa a palavra do Senhor, e nós analisamos, para que nós possamos seguir um propósito, aqui nós estamos falando sobre transformação. E essa transformação não vem senão através da mente, né? A nossa mente precisa ser transformada. E o que a palavra transformação significa? A palavra transformar na Bíblia, no grego, quer dizer dar a primeira forma, dar a forma anterior, dar a forma devida, né? Então, quando nós olhamos qual é o principal propósito do Evangelho, é levar-nos à primeira forma que Deus nos deu, né? A forma do homem do jardim, o homem 100% capaz, a mulher capaz, né? E como isso acontece? Vejam bem, nós estamos fazendo um paralelo, né? Josué, ele é transformado pela palavra de Deus, pelo poder de Deus.
quando Moisés coloca as mãos sobre Josué, a Bíblia diz que ele vai derramar, o Senhor vai derramar do Espírito que estava sobre Moisés na mente de Josué. E Josué vai passar a ter uma mente de líder, uma mente de um condutor, né? Porque o líder não é aquele que manipula, o líder não é aquele que escraviza, o líder é aquele que conduz as pessoas. Eu acredito que nessa geração Deus tem derramado um potencial muito grande para levantar líderes. Líderes em inúmeras áreas, nos negócios, nas empresas, líderes de família, líderes de homens, líderes de mulheres, líderes em departamentos infantis, líderes na sociedade, porque o conhecimento tem se espalhado, né? E o Senhor falou isso a Moisés: goteja a minha doutrina, a minha palavra, como a chuva, né? E espalha ela como orvalho sobre a relva. Ou seja, o propósito, o maior prazer de Deus, meus amados, é que nós obtenhamos o conhecimento, que o conhecimento esteja dentro de nós. Contrário a Satanás, o diabo, ele não liga que você não vá a uma igreja, ele não se preocupa se você é crente ou descrente, ou se você é católico ou evangélico. Essa não é uma preocupação. A maior preocupação de Satanás é que você não conheça os princípios de Deus, não conheça a palavra de Deus, porque se você não souber qual é os segredos das Escrituras, os segredos da palavra, porque o que é a palavra? A palavra é o pensamento de Deus, ela é o próprio Deus sendo manifestado. Veja bem, a palavra não se remete apenas à Bíblia. Antes de nós termos uma Bíblia, Deus já havia criado o mundo pela palavra. Então a palavra, ela está muito além. A palavra é o que sai de Deus, é a própria essência de Deus vindo para nós. Pegou isso aí? Então, quando Deus deu aos seus filhos, né, os mandamentos no deserto, a Torá, enfim, os escritos sagrados, e que Deus deu a eles a língua, não uma língua materna, uma língua paterna, aliás, que é a língua hebraica, Deus deu ali a essência de si mesmo, entendeu? Então vejam bem, e o próprio Jesus, que nós temos que entender, ele foi criado na essência da palavra, no poder da palavra, né? Ele, lá em João diz, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o próprio Cristo, ele não foge à regra da palavra. Agora observe bem como nós seremos agentes de transformação por Jesus Cristo. Como isso acontece? Primeiro nós temos que entender quem é Jesus. Quem é Jesus, pastor? Jesus é Deus e é homem, né? Ele tem a capacidade de ser 100% Deus e 100% homem, e não falhar nessas duas naturezas, nessas duas essências que ele carrega, né? Essas duas fontes de existência em que ele é. E ele é ontem, ele é hoje, ele é eternamente. Ou seja, ele é um Deus estável, imutável. O tempo não pode mudar Jesus, né? A história, nada pode invalidar o poder do Filho de Deus. Jesus é o único que pode conciliar a natureza humana e divina. Jesus, ele tem o equilíbrio no espírito e o equilíbrio também na sua natureza humana como homem. Então ele é o único que conseguia dar equilíbrio entre o homem natural e o ser espiritual. Nós, para fazermos isso, nós temos que orar muito para ter um pouquinho de equilíbrio. Por isso que Jesus é o príncipe da paz, porque ele reina, né? Ele traz a paz ao seu povo. Ele consegue estabilizar a humanidade. Ele é o Deus que traz equilíbrio, né, aos seus filhos. Então é por isso que quando João escreve a respeito de Jesus, ele diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu só volto a ser filho, eu só volto a ter paternidade ao que o pecado me roubou quando eu entendo quem é Cristo. Cristo não é o Deus da igreja evangélica ou da católica. Jesus é o Senhor da vida. Quando você lê a primeira carta de João, você vai entender isso. O apóstolo João diz que nele nós tocamos e vimos, né, e nós existimos, porque ele é a vida. Amém? Ele é a própria vida. Então, percebam, mas como essa transformação acontece, né?
como Cristo irá nos transformar. Paulo está respondendo isso nessa carta quando ele fala acerca de 3 coisas. Preste atenção, ele diz no versículo 3, capítulo 1 de Efésios, como eu irei ser transformado para viver o propósito de Cristo, porque sem essa mudança, como eu já falei numa outra live, você não experimenta a boa vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem esta transformação, a preocupação da nossa geração está em conquistar, em vencer, em ser honrada, mas não em ser transformada por Deus. Sabe, o Evangelho é a única filosofia de vida, o estilo de vida que nos condiciona a mudanças severas, né? Nascemos e existimos de uma forma e a fé quer nos ensinar, nos aculturar a crer. Perceba que na maioria das famílias nós viemos mais para duvidar do que para crer, mais para se assegurar ao natural do que ao espiritual. Essa é a nossa cultura terrena, né? Aqui a cultura é de quem tem mais chora menos, né? Quem pode mais chora menos, ou seja, né? As pessoas estão seguras e firmes em coisas naturais. Agora, observe o que a palavra de Deus quer nos dar. A palavra de Deus quer nos dar uma essência divina para nós crermos no mundo imaterial, no mundo espiritual. Porque o homem e a mulher, quando eu digo homem, eu digo humano, é o único ser que tem a capacidade de ligar os 2 mundos. O próprio Jesus disse isso, né? Quando ele disse assim: eu te darei as chaves do reino, e o que tu ligares na terra será ligado no céu. Pega essa palavra. O que tu ligares no céu será ligado na terra. E aqui há três propósitos para uma vida transformada. Esse é o tema dessa live, transformados por Cristo. Qual é o primeiro propósito? Primeiro, é o propósito da eleição. Olha o que diz o versículo, né? O versículo de número 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Olha só, que coisa poderosa. Quem nos elegeu? Deus. Em quem? Nele mesmo. Nós estávamos em Deus no princípio. Isso arremete a uma palavra chamada fonte. Deus é a fonte. A palavra pai no hebraico significa fonte. Então observe uma coisa. Deus primeiro ele fez uma escolha. No meio de mais de 7 milhões de habitantes, bilhões, né? Que somos, Deus elegeu você. Deus nos elegeu nele. Eleição, ou seja, Deus fez uma escolha por nós. E isso a Bíblia em todo o tempo está corroborando, afirmando. Não fois vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos eleitos de Deus. Não foi o homem que nos elegeu, não foi o sistema religioso, não foi a igreja evangélica, não foi a igreja católica. Quem nos elegeu foi Deus. E é isso que você tem que entender. Porque você entendendo isso, você vai entender que não é uma escolha sua, né? Deus te deu direitos e escolhas, mas essa não é uma escolha sua. Essa é uma escolha de Deus. E nós precisamos caminhar. E quando nós entendemos que nós somos eleitos por Deus, nós entendemos que não há nada que possa nos desabonar, nos afastar de Deus. E é isso que às vezes o homem faz por causa do pecado. Ele se afasta de Deus por causa dos seus atos pecaminosos. Mas preste atenção, Deus nunca se afastou do homem por causa do pecado. Isso é algo que a igreja pega erroneamente por anos. O homem do jardim, quando pecou, Deus veio até ele para corrigir a sua falha. Deus vestiu aquele homem. Deus corrigiu aquele homem. Deus até mesmo criou um plano para a redenção daquele homem. Mas é natural que o homem no pecado, o ser humano, ele se afaste de Deus. E ele não se sinta eleito, escolhido por Deus. E olha o que o Senhor diz, ele nos elegeu para quê? Para que nós fôssemos santos. Então a conduta que eu levo diante de Deus, o posicionamento que eu tomo diante de Deus, é porque eu já fui elegido por Ele.
Então observe o quanto você é quisto, o quanto você é desejado por Deus. O nome Efésios no grego quer dizer desejado. Paulo está falando a uma igreja desejada. E é isso que eu quero falar para você. O primeiro elemento que temos que entender para uma mudança é que Deus nos escolheu. Jesus, quando fala no Evangelho de João, ele diz: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não me der essa pessoa, se o Pai não me trouxer ele até mim. Ou seja, se o Pai e o Espírito Santo não convencer a mim, a você, não temos condição. E eu quero dizer para você que talvez esteja num momento difícil. Entenda uma coisa como prioridade. Talvez as pessoas desdenharam você, rejeitaram você. Um pai, uma mãe, um filho, alguém pode te rejeitar. Mas eu quero dizer que Deus não faz acepção de pessoa. E não me importa quantas trevas estejam na sua vida, quantas coisas erradas você tenha feito, o poder que a palavra de Deus tem é suficiente para restaurar toda a tua condição, seja ela espiritual, emocional, familiar, material. Porque o Senhor te elegeu, é o que a minha Bíblia está dizendo. Versículo 4, para que você seja irrepreensível. Olha aí, esteja diante dele. Mas o versículo 3 fala que o Senhor também, e vos predestinou para filhos de adoção. Ou seja, Deus dentro de si fez uma escolha. Ele disse: eu escolho você. Eu escolho você, pastor Cristiano, eu escolho você. Entre tantos que ele fez, porque estávamos em espírito com Deus, porque o Senhor é Pai dos espíritos, diz a Bíblia. Então estávamos no espírito, Deus nos elegeu e nos trouxe essa vida predestinados, ou seja, com um destino pré-estabelecido, um propósito. E como é que eu sei disso, pastor? Quando você conhece Jesus, quando você entende quem é o Filho de Deus, que Ele é a sua vida, Ele não é a sua religião, Ele não é somente o seu Salvador. Entenda uma coisa: Jesus precisa ser o Senhor da sua vida e da minha vida. Aí eu começo a viver uma vida transformada. Eu começo a me portar como filho e não como escravo ou um bastardo. E quando eu sou filho de Deus, em postura, em amor, quando eu desfruto dessa presença, dessa graça, então eu quero ser trabalhado. Eu quero me parecer com meu Pai. Eu quero entender os propósitos que Ele tem na minha vida. Eu quero entender o que está no coração de Deus para a minha vida. Então o Senhor nos predestinou. Ou seja, o Senhor nos destinou, nos deu um desígnio. Ele nos deu uma missão. E qual é a principal missão? Não é só você trabalhar, não é só você pregar o Evangelho, como é a minha missão. Não é só você cuidar de uma família, é você existir nele. Olha que coisa poderosa, você precisa existir em Deus. Você precisa viver a vida do Filho de Deus, viver a vida do Cristo ressurreto, ver Deus em todas as áreas da sua vida, ter esperança e fé naquilo que Deus... E aí a sua mente começa a ser transformada quando você olha a palavra de Deus e vê que você é predestinado para isso. E que os erros que você tem cometido, como eu cometo meus erros, como todos nós temos nossas falhas, não nos invalidam para esta obra. Eu preciso existir nele. Paulo diz: nele nós existimos e nos movemos, porque ele é a nossa vida. Deixa eu dizer para você uma coisa poderosa, guarda isso no seu espírito. Jesus, ele não é só uma pessoa, ele também não é tão somente Deus. Ele é um lugar, ele é um ambiente onde eu existo. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Ele é o lugar, sabe, naquela tenda que Moisés projetou, que Deus deu a Moisés para construir. Todo aquele cenário. Um dos lugares mais sublimes é lá no interior daquele véu, onde havia aquela arca da aliança, onde o homem só entrava uma vez por ano para se relacionar com Deus. Eu quero dizer que essa arca, hoje, ela é Cristo para nós. E eu e você temos a capacidade de entrar nesse ambiente e se relacionar com Deus e falar ao coração de Deus para ouvir o coração de Deus. Aleluia.
Aleluia. Eu não sei, mas eu estou sentindo graça de Deus aqui nesta tarde. Eu quero dizer a algumas pessoas que me ouvem, o Senhor quer relacionamento. Todo o nosso problema está em falta de relacionamento. É aí que são causados os nossos temores, nossas dores, nossas crises, nossas inseguranças, ansiedade, a falta de perdão. É porque precisamos nos relacionar com Deus. Precisamos, todo ser humano tem essa necessidade. E quanto mais eu leio a Bíblia, eu entendo isso. Há uma necessidade de orar, há uma necessidade de buscar ao Senhor, há uma necessidade de interagir. Deus não é monólogo, Deus gosta de diálogo, querido. E se você não fala com Deus, você não fala com o sua fonte existencial. Preste atenção, o maior problema da nossa nação é falta de paternidade. E é por isso que muitas pessoas, até mesmo na igreja, elas não conseguem entender Deus como Pai. E Deus é um Pai amoroso, Deus é um Pai cuidador. E eu quero deixar para você nesta tarde que o Espírito Santo, ele quer te dar uma direção. Quem é o Espírito Santo, pastor? O Espírito Santo é o Espírito de paternidade. O Espírito Santo, ele veio dar paternidade a nós. O Espírito Santo veio nos ensinar a amar a Deus como Pai. Jesus foi cheio do Espírito Santo, era por isso que ele era um filho responsável, um filho amoroso. Por que Jesus orava tanto? Porque ele amava muito. Então observe isso, Deus te predestinou para uma vida com Cristo, com Deus. Com Deus. Jesus é Deus. E você não conhece o Pai sem primeiro se relacionar com o Filho. Porque para isso Deus estabeleceu o seu Filho, para ser conhecido por Ele. Agora observe o que eu estou falando a você, Ele te predestinou. Pastor, eu tenho uma missão. Tem uma missão na sua vida. Tem um propósito. Não é só luta, dores, perdas, traumas. Há um propósito grande na sua vida, como há na minha vida. Aliás, eu tenho aprendido que as dores que eu passo, as lutas, os traumas pelo qual eu já passei, estão me levando ao propósito de Deus. O que é propósito? É o fim para o qual eu existo. Agora observe isso. Predestinação. Eu fui destinado, eu fui feito. Eu sou criado, sabe, para uma missão, uma tarefa, para um desígnio, e ninguém pode tirar isso de mim. Ei, o tempo não pode desgastar você. Os demônios não podem parar você. Os homens não podem impedir você de viver isso. A falta de dinheiro não pode impedir você de viver isso. Aliás, às vezes nos faltam recursos porque não entendemos quem nós somos ainda. E se não houver essa transformação, e o que é transformação? É dar a forma que Cristo. É por isso que os primeiros irmãos eram chamados de pequenos cristos. E a Paulo fala uma coisa poderosa, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. O Senhor nos chamou para tomarmos Ele como modelo de vida. Tomarmos Ele como modelo. Jesus é o homem perfeito. Como Jesus, e como é que eu devo fazer, pastor? Em todas as circunstâncias que você vive, cada problema, cada luta, cada perda, você deve pensar o que Jesus faria. Como Jesus se portaria nessa situação. Qual seria o pensamento, as palavras que ele diria. Mas para nós vivermos isso, nós precisamos de uma coisa chamada maturidade. A maturidade da nossa fé precisa ser alcançada. O crescimento, como o próprio Jesus disse, quando a fé é lançada no coração, ela precisa dar crescimento, ela precisa evoluir como um grão de mostarda. Eu quero dizer a você nesta tarde que é um tempo de mudanças em Deus. Não é um tempo de mudar apenas de um ambiente, de um trabalho, de um negócio, de apenas mudar de um relacionamento. É um tempo de mudança, aleluia, espiritual. Deus quer trazer condições de transformação, trazer a você uma mente de fé. E quando o homem ele tem a fé, a mulher ela tem a fé, ele tem força para superar crises existenciais, lutas, dores, traumas, que pessoas comuns não podem superar,
porque você foi eleito por isso, você foi predestinado para isso. E eu prossigo dizendo a você, olha só que coisa poderosa, olha o que o texto está nos dizendo no versículo 5, que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Ou seja, Jesus nos chamou. Quando isso acontece, quando eu sou transformado, quando eu entendo que Ele nos chamou, preste atenção, saímos do Pai, caminhamos nessa terra, estávamos mortos. O capítulo 2 de Efésios diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e agora voltamos para o seio do Filho, porque Ele nos chama para si mesmo, para a adoção, porque quando eu me relaciono com o Pai, eu sou filho, através do Filho, do seu Filho. Mas quando eu me relaciono com o Cristo, eu me torno servo. Então eu só posso ser filho de Deus quando eu sou servo do seu Filho. Guarda isso no teu coração. E aí você entende o que é uma eleição e uma predestinação, onde você não tem o jugo e o peso da religião, mas você serve porque você o ama, você quer se parecer com Ele, você entende a beleza, você entende a sinceridade, a verdade. E a verdade não é uma palavra, ela é uma pessoa, e ela é Jesus. Agora deixa eu te dizer uma coisa para terminar. Ele também te abençoou, porque quando nós somos eleitos, nós entendemos a fonte. Da onde eu vim? Essa é a primeira pergunta. Da onde eu sou? Você não é do Paraná, ou de Curitiba, ou do seu pai, do seu mãe. Primeiro você esteve em Deus. Você não é da família Souza, da família Silva. Você é do ventre de Deus. Você veio do interior de Deus. É lá que você existe, é lá que está a tua força, é lá que está o beneplácito, ou seja, a bondade sublime de Deus sobre nós. E toda vez que eu quero entender quem eu sou, eu tenho que me voltar para Ele. Como pastor, orando, consagrando, lendo a sua palavra, acalmando meus ânimos, meu espírito, deixando que o Senhor apacente meu coração. Segunda coisa que eu aprendo com Deus nesse momento é que quando eu entendo a fonte, aonde eu fui elegido, Ele nos elegeu nele. Guarde isso. Depois eu vou entender qual é a minha missão aqui. Isso é predestinação. Sabe, há muitas discussões, né, entre a lei da predestinação, entre as questões de salvação. Por anos, desde o concílio de Nicéia, em 300 e tanto antes de Cristo, depois de Cristo, falavam que o homem é predestinado ou não para a salvação. São teorias, mas nós não estamos aqui para debater essas coisas. Eu quero dizer para você que esta predestinação é você entender que Deus ele já preparou para você um caminho de vitória, um caminho de mudanças, um caminho de equilíbrio, um caminho onde você talvez não seja tudo conforme você deseja e almeja. Talvez você não vai viver aquela vida que você sempre olhou o outro vivendo e almejou. Não, porque Deus tem um propósito específico para você. Deus quer que você seja você, Deus quer que eu seja. Deus me criou para eu ser o homem do céu em Cristo. Então entenda bem, Deus tem uma identidade, um propósito, um estilo de vida para você. Para mim é assim que a minha mudança ocorre. Quando eu entendo o meu ambiente, quando eu entendo o meu propósito, então eu quero melhorar para viver isso. Porque nenhum de nós que entendeu o propósito quer viver na mediocridade, na média, abaixo daquilo que Deus tem. Minha oração tem sido: Senhor, não me leve antes que o Senhor cumpra tudo em mim. Aleluia. Antes que eu seja um homem elevado em potencial que o Senhor me chamou para ser. E essa deve ser a sua oração. Não ore só por coisas, não ore só por oportunidades. Ore para ser. Ore para que Deus transforme o seu ser. E a terceira coisa que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo é que para sermos eleitos e predestinados e vivemos a nossa história, que nós precisamos de uma coisa que Deus deu a Abraão: da bênção do Senhor. A bênção de Deus precisa estar na nossa vida. A bênção de Deus.
E aqui ele vai falar isso no versículo 3 do capítulo 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Olha só, Deus não te deu uma bênção, Deus não te deu apenas uma migalha, Deus não te deu apenas algo, sabe, com limitação, com dó. Deus não foi medíocre nisso, Deus não foi mesquinho, Deus não é assim, Ele te deu todas as bênçãos. Olha que coisa poderosa. Aonde, pastor? Nos lugares celestiais. Os lugares celestiais. Os lugares celestiais Deus te abençoou. Deus derramou sobre nós. E como é que eu vivo isso, pastor? Eu preciso subir. Porque de volta ao lugar da minha fonte, aleluia, eu preciso voltar aonde Ele me chamou para ser o que eu sou. Eu preciso andar aonde Ele me chamou para andar. Isso é ser eleito, isso é ser predestinado. Eu preciso caminhar na fé. A fé é uma plataforma de segurança. A fé, aleluia, é um ambiente de fundamentos. É por isso que Cristo conseguia caminhar sobre as águas, porque Ele estava num ambiente de fundamentos. Ele não estava andando segundo opiniões alheias. Ele não estava vivendo segundo a vontade do fulano ou do cicrano. Ele estava caminhando no propósito do seu Pai. E aí eu entendo uma coisa, para terminar, que essa bênção me condiciona naquilo que eu ainda não tenho. Eu posso tocar nas coisas, eu posso profetizar no meu amanhã, e eu sei que virá. Você pode profetizar nesta tarde comigo no seu amanhã? Você crê que virá? Está conosco a irmã Jaqueline, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe grandemente. O Alexandre, Deus abençoe tua vida, meu irmão. Firme na fé que vence. Quando eu caminho nessa plataforma de fé, quando eu ando na presença do Senhor, quando eu acredito, quando eu me separo, eu entendo que essa bênção. E aqui eu termino dizendo para você a respeito de Abraão. Abraão, ele não foi abençoado. Por que Deus quer transformar você? Porque você passa a ser a própria bênção. Você passa a ser a fonte da bênção. Porque Deus é uma fonte. E pegue esse mistério aqui. Ele quer que nós também nos tornemos fonte. Olha o que Jesus disse àquela mulher samaritana. Se tu beberes da água que eu tenho para te dar, ela tornará em ti uma fonte, que jorrará para a vida eterna. Notem que o propósito de Deus na existência é sempre nos levar de volta, para que nós retornemos de uma forma transformada para este mundo, para a vida das pessoas que nós amamos, para a vida das pessoas que nós servimos. Então eu vou para Deus, me tornar a fonte que eu preciso para tornar para mim mesmo, e depois eu torno para o outro. Você está me entendendo isso? Isso é uma reciprocidade. Isso sempre vai ser, sabe, algo que é sempre algo que eu dou e torno a tomar e recebo de uma forma diferente. Eu me dou a Deus. Deus nunca vai poder transformar você se você não der o que você é a Ele e o que você tem. Ele disse à mulher samaritana: me dá dessa água, porque eu tenho sede. Ela se preocupava com dois elementos da nossa existência. Ela disse: como tu sendo? Ela preocupava com o ser. Judeu me pede que sou samaritana. Aí ele disse: se tu soubesse quem eu sou, tu não me daria, mas me pediria. Aí ela vai dizer, ela diz a ele: mas tu não tem como que tirar. O ter é um dos nossos maiores aflições, é o ter. Eu não tenho, ele tem. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Não é assim que muitos estão nessa tarde, nesse momento. Eu não tenho amigos, eu não tenho escolhas, eu não tenho direitos, eu não tenho saída. Alguém ainda me disse hoje: não tenho saída. Você tem saída. Porque todas as pessoas que conhecem Jesus, elas têm saída. Ela tem entrada e saída, porque Jesus é a porta. Jesus é uma porta. Jesus é a porta. A mulher samaritana teve uma entrada e ela teve uma saída. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a bênção de Deus vem sobre a sua vida, aleluia,
aleluia. Quando a bênção de Deus vem sobre a sua casa, quando a bênção de Deus vem sobre o seu ser, você pode caminhar num deserto como Abraão, você pode caminhar em um lugar árido, você pode caminhar em um lugar solitário, as coisas vão fluir para você, porque é uma unção, uma energia, um poder, uma positividade vindo para você. O universo vai todo conspirar em seu favor. É onde a palavra de Deus diz que as bênçãos nos enriquecem e não acrescentam dores. As bênçãos nos seguirão. O que são bênçãos? Bênção é o poder espiritual que Deus derrama para condicionar os seus filhos a serem herdeiros das suas promessas. Porque como disse aqui, olha, o livro de Efésios, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ou seja, Deus nos abençoou com todas as bênçãos, todas as bênçãos, espirituais, materiais, físicas. Deus nos abençoou, aleluia, com todas as bênçãos nos lugares espirituais. Ou seja, no reino de Deus, no governo de Deus, há alguns lugares que eu preciso acessar e você precisa acessar para tomar posse daquilo que o Senhor prometeu. Pastor, eu preciso de uma porta, está lá. Porque no reino não vai acontecer, já aconteceu. No reino as coisas não vão ser preparadas. Entenda uma coisa sobre a bênção. A bênção não vai estar preparada, a bênção já está preparada. Quem tem que estar preparado somos nós para a bênção. Isso é muito forte. Quando eu estou pronto para aquilo que Deus me prometeu, aquilo vem sobre a minha vida de maneira inteira, não fragmentada, quebrada. Aquilo vem de uma forma completa para mim. Eu estou falando de todos os níveis da vida, sentimental, familiar, espiritual. Quando eu sou um homem pronto, quando você é uma mulher pronta para o que Deus te prometeu, como estava Abraão depois de passar 25 anos no deserto. Qual é o tempo que você tem passado em preparação, em transformação? Moisés demorou 40 anos. Israel passou 430 anos no Egito. Depois passou mais 40 anos no deserto. Por que tanto tempo assim, pastor? Porque o coração do povo era duro. O povo não entendia a paternidade de Deus. O povo não sabia receber o favor de Deus. Quando você não entende o favor de Deus, quando você não sabe receber as bênçãos de Deus, quando você não é um bom receptor, você precisa ser um bom doador e um bom receptor. É o que o Senhor tem falado à minha alma nesses dias. Seja um bom receptor. Às vezes nós sabemos dar, mas nós não sabemos receber. Eu estou falando de muitas coisas, afeto, estou falando de ensinamento. Tem gente que não sabe ser instruído. Ele sabe tanto que ele não quer aprender mais de ninguém. Ele acha que já sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é tão ruim que não possa ensinar nada, e ninguém é tão bom que não possa aprender nada. Entenda bem, nessa fonte de existência, nessa vida existencial, por isso que Jesus disse: aprendei de mim que sou humilde e manso. Nós sempre vamos precisar do outro. Humildade é isso. Eu posso saber muito mais que você, mas eu não tenho direito de me sentir melhor do que você em nada. Mansidão é quando eu aprendo a esperar e a suportar crises. Sabe o que eu tenho aprendido com Deus? Homens e mulheres do céu não são medidos pelo que ganham, pelo que conquistam, são medidos pelo que suportam. Você é recompensado pelo que suporta. Pelo que suporta na fé. Mas não quer dizer que você tenha que estagnar, se conformar com isso, porque como foi dito, a obra da transformação, ela vem com uma inconformidade. Eu preciso me levantar todos os dias, eu preciso buscar a Deus todos os dias, eu preciso fazer guerra com essa minha natureza conformista, eu preciso lutar com essa minha mente que muitas das vezes quer economizar energia, quer economizar tempo, não quer estudar, não quer trabalhar. Eu preciso lutar, eu preciso, aleluia,
lutar contra a minha existência para que eu seja o homem que Deus preparou, que eu predestinou que eu seja. Porque eu entendo que a minha fonte, onde eu fui eleito, é uma fonte poderosa. E eu entendo que a minha eleição não foi qualquer eleição. Deus, Ele investiu em mim, Ele acreditou em você. E a minha predestinação, o que é predestinar, como eu disse aqui, é levar ao destino, é pré-estabelecer o caminho para você pisar, para você caminhar. Está tudo pronto para nós. E aí eu entendo que a transformação vem. Porque para mim chegar ao fim, eu preciso estar pronto agora no começo. Eu preciso chegar no meio inteiro da caminhada, para que não possa voltar para trás do caminho e ter que me recondicionar e ficar dando voltas no deserto como teve Israel. Que guarde uma coisa no seu coração, não perca o tempo da sua passada. Que nós podemos sim atrasar. Nós podemos, o diabo não pode fazer isso, nem teus inimigos. O único que pode atrasar, o único que pode procrastinar o teu tempo, o único que pode impedir, bloquear as ações de Deus na sua vida é você mesmo. É por isso que eu não temo mais ninguém nessa vida do que eu mesmo. Eu não me preocupo com ninguém do que falam, do que me perseguem ou do que tentam me atingir, a não ser de estar pronto, ser o homem certo para o momento certo. E eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Seja uma mulher ou um homem em condição de transformação pelo Deus Todo-Poderoso. E que o Espírito Santo continue te abençoando. Compartilhe essa live com mais pessoas. Talvez você está triste, Deus está falando, eu quero te dar um emocional transformado. Eu quero que você seja uma pessoa contente, satisfeita com você mesmo, plena em si mesmo, alegre. Uma pessoa que invista em você mesmo, uma pessoa que se ama, uma pessoa que se respeita. Às vezes as pessoas cobram coisas das outras que elas não dão por si mesmo. Observe que o Espírito Santo está falando, Deus já te abençoou em lugares espirituais. Eu quero orar por essa bênção nessa tarde, amém? Talvez você está num ponto de tomar decisões. Eu não tenho nem direção para tomar decisões, mas o Senhor quer te dar direção, Ele quer destinar você. O porquê, da onde eu vim, essa é a pergunta. Quando nós falamos da eleição, nós falamos, da onde eu vim? Quando nós falamos sobre eleição, quem eu sou? O que é você? O que você é? Você é uma pessoa que foi chamada para vencer em Cristo Jesus. Tudo que é nascido de Deus, está 1 João 5,4, vence o mundo. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Guarde essa palavra no seu coração. Da onde eu vim? Quem eu sou? O que devo fazer aqui? Essa é a terceira pergunta da existência. Isso é a predestinação. Qual é o destino? Você não tem que fazer todas as coisas, você tem que fazer o que Deus te ordenou que você faça. Que o Espírito Santo continue te abençoando, te fortalecendo e nos ajudando. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente. Nós vamos estar orando nesse momento e que o Espírito Santo, segunda-feira nós estaremos aqui, nós estaremos em viagem hoje, né? De madrugada. Peço a oração dos irmãos. Compartilhe essa live. Deus abençoe, Jonathan, o pessoal que está entrando ali, compartilhando. Perdoe que às vezes nós não conseguimos estar dialogando com os irmãos, mandando respostas, né? Ainda estamos preparando todo esse cenário para estar compartilhando, divulgando, mas compartilhe para que este trabalho venha prosperar, para que as pessoas sejam edificadas. Nosso intuito aqui é pregar o Evangelho. E você que deseja abençoar, semear, o nosso ministério está aí, os contatos, que você possa fazê-lo, porque ao semeador nunca vai faltar semente. Bem, que Deus te abençoe grandemente. Oremos. Pai, é no nome de Jesus, eu venho a Ti, Senhor, rogar pela vida desse homem, dessa mulher que me ouve. Eu não sei o condicionamento dessa pessoa, eu não sei qual é as lutas, dores, os traumas que ela tem vivido, mas o Senhor conhece. Deus, visita o Alexandre, visita a Jaqueline agora, Espírito Santo. Visita, Senhor, os familiares da Silvana que perderam agora há pouco, Senhor, uma familiar.
Visita, Senhor, aqueles que estão doentes. Pai, visita, Senhor, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão numa cama de hospital, numa maca. Senhor, eu sei que o Teu poder é eterno, a Tua glória é imensurável. Eu sei que o Senhor é grandioso e poderoso, que Tu tem estabelecido através deste projeto, Pai, uma obra em nós, na vida das pessoas. Eu peço que o Senhor me capacite a cada dia mais para dar o meu melhor, Pai, para poder compartilhar das Tuas bênçãos. Pai, levanta o ânimo do Teu servo e da Tua serva, prepara caminho no deserto, rios no ermo e pomares nos lugares secos. Abençoa os Teus filhos com toda a sorte de bênção em lugares espirituais, em lugares naturais. Senhor, que as fontes dos altos céus e que as fontes desta terra também se abram, Pai, para aqueles que creem no Teu santo nome, e assim daremos glórias ao nome de Jesus. Que Jesus seja glorificado, que Cristo se manifeste em cada área da sua vida e que Ele possa abençoar toda a tua condição. Deus, visita aqueles que oramos, aqueles a qual intercedemos e aquele que também não temos ciência da existência, mas o Senhor sabe que precisa de uma bênção, de um livramento. Guarda as pessoas no trânsito, livra do mal, livra aquele que vem do trabalho agora, guarda a mente e o coração dessa pessoa. Deus, que esse pai de família possa retornar em casa, em paz e segurança, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Eu estou sentindo a graça de Deus, que o Espírito Santo possa continuar te abençoando. Deus abençoe o William, não posso responder durante a live, irmã Jaqueline, Deus te abençoe. Viu? E estamos juntos, gente. Vamos compartilhando aí que Deus vai continuar abençoando. Amém? Cada um de nós. Estamos aí. Me ajude a compartilhar desse projeto, desse programa. Semana que vem eu vou fazer uma série falando sobre transformação, e eu quero continuar falando uma série sobre Jesus. Amém? Os efeitos da presença de Deus, os efeitos da vida do Filho de Deus na nossa vida. Eu vou fazer uma série e ela vai ser muito extensa. Eu quero falar muitas coisas sobre isso, sobre o que Jesus ele tem preparado para o nosso tempo, para a nossa geração, né, para a nossa história, como igreja, como povo, como família, como homem e mulher de Deus. Eu quero falar muito a respeito disso na semana que vem, tá bom? Vamos estar aqui cada vez mais preparados, capacitados e debaixo da unção de Deus. Essa madrugada eu vou estar orando por vocês, estou colocando tudo em oração. Um abraço, tá? Que Deus abençoe grandemente. Obrigado por estar aí conosco. Deus te abençoe.